Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero oferecer uma contribuição no tocante ao texto de Marcos, capítulo 16. Eu vou começar a partir do versículo de número 14 e tecer alguns comentários. Vejamos que o fato se deu após Jesus ter morrido e ressuscitado. Ele aparece aos apóstolos, numa referência aos 11. Nós sabemos que Judas já tinha dado cabo de sua vida, e diz o texto inicialmente no verso 14. Finalmente apareceu aos 11. É muito importante a gente frisar esse texto e contexto e nos situar para ficar claro de que ele apareceu e falou para os 11. Diz o texto que eles estavam assentados na mesa. Quando falo a mesa, não havia mesa conforme nós temos hoje, mas eles estavam naquela mesa sentados no chão, tinha aquela mesa, digamos assim, e eles estavam ali. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Quando a gente vai para o versículo de número 15, note que há uma palavra da parte de Jesus. E eu coloco que o contexto aqui é da grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que o ide não é o imperativo, e sim fazer discípulos. De modo que nós podemos fazer discípulos aqui, acolá e assim por diante. Mas a gente precisa enfatizar que essa palavra de Jesus, que apareceu aos 11, numa referência aos apóstolos, ele está dentro dessa chamada grande comissão, que fala sobre a proclamação do Evangelho. Acrescenta-se no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando vai para o versículo de número 17, observe que nós temos dirigidos aos 11 a menção de sinais. Vou destacar aqui a palavra sinais. Esses sinais não deveria necessariamente ser algo permanente, caso contrário, não seria sinal. Não é um sinal no sentido como se fosse uma placa de sinalização, mas o sinal tem a ideia de mostrar que quem realiza os sinais é maior do que o evento. Muitas vezes a gente se pega nos sinais e fica com os olhos fixos neles, quando não segue os sinais. Mas nós deveríamos seguir e manter os nossos olhos fixos somente naquele que realiza todos os sinais, numa referência a esses sinais miraculosos. Mas diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Antes de adentrarmos sobre esses sinais, algumas pessoas têm tido uma dificuldade na interpretação, quando não no entendimento, por causa de quê? Elas alegam da seguinte maneira: os sinais que se seguirão devem acontecer na minha e na sua vida, de uma forma, digamos, automática. Mas acontece que quando nós analisamos a conversão das pessoas à luz da Bíblia, notamos que esses sinais não acontecem na vida de todas as pessoas automaticamente à medida que elas aceitam Cristo Jesus. De modo que é falacioso esse argumento, dizendo que tem que seguir os sinais à medida que a gente vai aceitando Jesus, vai crendo nele, quer no ato de conversão, ou até mesmo na forma seguinte de vida cristã, mas não é isto que o texto está dizendo. Vamos nos situar uma vez mais. Jesus aparece aos 11 apóstolos, o contexto é da grande comissão, porque fala sobre a evangelização, fala sobre o batismo, etc e tal, e o fato de fazer discípulos, indo pregar o evangelho a toda criatura, logo em todas as localidades até então existentes.
e diz que estes sinais seguirão os que crerem. E quais são os sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, destaco aqui o primeiro, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera ou algo venenoso, não lhes fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Se nós formos honestos e não apenas sinceros, a gente verifica que estes sinais aqui não ocorrem na nossa vida de uma forma ordinária. Na nossa, nem da de outros cristãos sinceros, tementes a Deus no decorrer de todo o cristianismo. Esta é a grande verdade. Agora, algumas pessoas, um tanto afoitas e até mesmo desejosas de estar dentro do plano de Deus, no centro da vontade de Deus, por causa de ensinos errôneos, querem falar novas línguas, mas não compreendem exatamente a expressão aqui, ó, falarão novas línguas. Por quê? Quando a gente vai para o texto grego, é bom frisar que quando se menciona essas línguas, não diz, por exemplo, que seriam línguas, digamos, eh, faladas nos céus. Digo, línguas celestiais. Não diz o texto que são línguas angelicais. Nada disto. O que o texto vai mostrar é que as línguas faladas eram, na verdade, idiomas humanos. E como é que eu tenho esta informação e você pode se valer disto? Note que nós temos glossais lalessosim, lalessosim, falarão línguas. Acontece que quando a gente vai para o texto grego, e eu vou colocar aqui um outro texto para que você possa eh, observar, eu vou citar este aqui, o que que vai deixar claro glossais, que literalmente são línguas, lalessosim, a ideia é falarão, se você for colocar em ordem agora, falarão línguas, cainais, novas, novas línguas, e falarão novas línguas, glossais, lalessosim, cainais. Se o autor Marcos, que é na verdade o João Marcos, ele quisesse mostrar aos seus leitores, que por sua vez seriam os seus ouvintes, que naquele período os textos eram lidos. Nós não tínhamos facilidade como hoje. Isso se dá atualmente por causa da imprensa, não é verdade? Que foi inventada em séculos anteriores. Mas naquele período, todo esse material, todo esse conteúdo escriturístico era lido. E Marcos fala, justamente falarão novas línguas, colocando o termo kainais. Se ele quisesse dizer que seriam línguas, digamos, celestiais, angelicais, uma linguagem especial, jamais ouvida na face da terra, algo inédito, ele colocaria um outro termo grego, que é neós, novo, com esta ideia, mas ele coloca kainais. E isto significa que as línguas faladas para aqueles que crescem, e estes sinais seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, etc. Tal. Mas quando chega aqui, a ideia é que as línguas faladas seriam desconhecidas para os falantes, mas conhecidas e usualmente e usadas ou usualmente faladas em outras regiões.
E é justamente isso que ocorre, por exemplo, no dia de Pentecostes. O verdadeiro dom de línguas consiste na fala de idiomas humanos concedidos sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus. Feito esta observação, a gente pode voltar e eu quero chamar a sua atenção para que algumas pessoas têm focado, digamos assim, somente em um sinal. Já vimos que consiste em línguas estrangeiras, não línguas angelicais, por exemplo. Mas acontece que do versículo 17 até o 18, nós não temos um sinal apenas, nós temos vários sinais. É um bloco de sinais, é um conjunto de sinais. Logo, a gente não vê, por mais sinceridade que haja na pessoa, honestidade em admitir que se você entende e acha que isto aqui tem que ser aplicado hoje na sua vida, na minha vida, na nossa vida, não deveria ocorrer um sinal, mas sim todos esses sinais. Deveria ter coerência. Além disto, deveria entender que se você fala um tipo de língua tida como angelical, não tem nenhuma correspondência com o texto de Marcos, capítulo 16. Uma coisa, outra coisa. Logo, você fala uma língua que não está alinhada com aquilo que a Bíblia preceitua. Eu não quero negar a sua realidade, caso você fale uma língua supostamente angelical, mas eu quero mostrar e deixo aí diante de você o texto bíblico para informar e explicar a palavra de Deus de modo que você compreenda adequadamente. As línguas aqui são línguas estrangeiras, não tidas como angelicais. Além disto, tem que ter um bloco de sinais. Mas como entender, então, essa questão de que estes sinais acompanharão aos que crerem? A gente observa que nós temos alguns sinais descritos aqui que aconteceram principalmente com os 11, porque Jesus está se dirigindo a eles. E alguém pode dizer assim, quer dizer que só porque foi dirigido aos apóstolos nós não temos nada que assimilar, que aprender, etc e tal? Não é isto. Jesus, por exemplo, ele passa o seu ensino para os apóstolos, até então os 12, porque contava com Judas Iscariotes, e os apóstolos, eles têm a incumbência de passar as instruções recebidas da parte de Jesus para as pessoas. De modo que nós falamos, e você vai me entender bem, quando a gente fala sobre o ensino apostólico, não é porque os apóstolos criaram, inventaram o ensino, mas porque eles receberam da parte de Jesus. Eles estavam desde o primeiro momento do ministério de Jesus e ficaram aquele período todo. Então a gente sabe que eles têm credenciais. É nesse sentido. E nós temos algumas coisas que são realmente instruções que precisam ser atentadas. Agora a gente precisa nos situar contextualmente para entender o texto. E para finalizar, respondendo, e estes sinais acompanharão os que crerem, porque você há de convir que estes sinais aqui, expulsar demônios, falar novas línguas estrangeiras, conforme o Espírito Santo concede. Pegar em serpente, beber veneno e automaticamente, olha só, você pôr as mãos e o enfermo ser curado ou ser sarado, isso quase de forma automática, digamos assim, nós não temos visto. Mas também você não precisa se cobrar. Você não precisa ficar frustrado só porque o seu líder ou alguém fala que você tem que ter estas coisas na sua vida espiritual para te dar um arrimo. Nada disto. Você conta com a pessoa do Espírito Santo habitando em seu coração para lhe guiar em toda a verdade. E verdade seja dita. Estes sinais foram dirigidos aos apóstolos. E compreendendo bem, a gente precisa prosseguir, porque o contexto imediato diz assim: ora,
O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, indicando que Jesus tinha cumprido toda a sua missão. Eles, pois, eles quem? A gente sabe que são os 11. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte. Note bem agora a frase a seguir. Cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles. Eles quem? Os 11 apóstolos, até então. E fazendo o quê? E confirmando a palavra aqui é a mensagem de Deus, o evangelho que é a boa notícia. E como é que o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra? Prossegue o texto. Com os sinais que o acompanhavam. Percebeu? O que o texto está mostrando, quando a gente lê o versículo 19 e 20, é que estes sinais, aqueles sinais dentro daquele bloco de sinais, seguiriam corroborando a mensagem, corroborando com os apóstolos, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Aqueles sinais iriam corroborar com a mensagem do evangelho. E a gente vai observar que no período da igreja chamada primitiva, a gente tem uma efervescência de sinais, milagres e prodígios. E a gente pode ver isto em alguns textos, sempre referindo-se aos apóstolos, porque eles que tinham as credenciais dadas por Jesus Cristo. Eles que foram chamados e escolhidos segundo o querer de Jesus. E, inclusive, Paulo aos Efésios vai dizer que a igreja tem como fundamento os profetas e apóstolos. Naquele período de revelação, quando a Bíblia não estava completa, sequer o Novo Testamento tinha começado, porque a gente vai observar que os evangelhos surgiram, em termos de escritos, décadas depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Havia essa necessidade, através dos apóstolos, e os milagres autenticavam a mensagem da parte de Deus. E eu quero mostrar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 43, olha o que nos diz o texto. Nos fala justamente sobre esses sinais, porque menciona da seguinte maneira: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Não estou dizendo que alguns crentes dotados de dons espirituais ou a capacitação dada por Deus não podiam fazer sinais e prodígios. Nós temos alguns casos eh, específicos e, digamos, isolados, mas a maioria esmagadora dos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, porque eram pessoas para a realização de tais coisas da parte de Deus. Os prodígios aqui, geralmente, os prodígios têm o intuito de causar um impacto. Esse temor, por exemplo, da multidão era em razão desses prodígios. São milagres, digamos assim, mas que causam impacto. Já os sinais, a ideia do sinal, vou colocar agora no singular, é sinalizar para Deus, apontar, no caso aqui específico, para Jesus. E mais, não é para nós ficarmos presos ao sinal em si, que é um milagre, um feito extraordinário, sobrenatural, mas para que a gente entenda que maior é quem realiza aquele sinal do que o sinal em si. Mas nós não paramos por aí, porque quando a gente vai para Atos, no capítulo de número 5, a gente vai notar que no versículo 12, olha o que nos diz a palavra de Deus.
E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deus realizava os milagres, sinais e prodígios através de quem? Dos apóstolos. Aqui nós já temos os 12 apóstolos, vou dizer assim, por causa de quê? Já tinha ocorrido a escolha de alguém para ocupar o lugar de Judas, não é verdade? Conforme Atos capítulo 1. Mas a gente precisa atentar para o que o texto diz. Mas para por aqui? Nananina não. No capítulo de número 8 de Atos, a partir do versículo de número 17, o que que a gente lê? Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Isso mesmo. A gente precisa, ó, os apóstolos, os que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, que eram os apóstolos, são dois apóstolos. Eles colocaram as mãos sobre os samaritanos para que recebessem o Espírito. E quando a gente vai lendo até o versículo de número 23, eles chamam ao arrependimento. Isso mesmo, eles chamam ao arrependimento. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Um fato curioso, quando falo curioso, é interessante. Os samaritanos recebem a palavra de Deus com alegria, mas eles não recebem o Espírito Santo. Deus, em sua soberania, reteve a dádiva do Espírito Santo. Não porque os samaritanos tinham uma fé deficiente, capenga, nada disto, mas por causa dos próprios cristãos da época. Não apenas um ranço, mas um preconceito, porque os samaritanos eram uma mistura de judeus com pagãos, eram malquistos. Diz o texto bíblico joanino que os judeus não se davam bem com os samaritanos, não viam com bons olhos. E aprove a Deus reter a dádiva do Espírito Santo e a imposição de mãos foram mãos apostólicas, era para que eles entendessem que Deus não faz acepção de pessoas. E é interessante quando eu falo essa expressão, é que os apóstolos que vieram para conferir se realmente eles tinham recebido, mas logo os samaritanos. Será realmente que eles receberam? Nós ouvimos uma notícia, eles foram conferir. E quando eles voltam depois, eles vão pregando o evangelho pela circunvizinhança. A gente vê isto. E eles, pois, havendo testificado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. De modo que a gente tem esta informação, sempre os apóstolos sendo usados de uma forma tremenda. Mas em Atos, capítulo 19, vai também nos dizer que sobre os apóstolos, claro, de uma forma mais específica, quando a gente lê, por exemplo, que eu coloquei Atos 19, a referência está certa, só o versículo que não está batendo, mas eu vou verificar aqui. E sucedeu aqui, versículo 11, 19 e 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, Paulo também é um apóstolo, Jesus aparece a ele é o derradeiro, ele é chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios, nós sabemos disto muito bem, e Deus fazia milagres extraordinários. E para fechar, eu quero citar aqui a carta aos Hebreus, no capítulo de número 2,
no versículo de número 4, que vai dizer: é bom que a gente leia o versículo 3 para a gente ter uma ideia. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos dada depois, confirmadas pelo que a ouviram, numa referência aos apóstolos, testificando Deus juntamente com eles, os apóstolos, por sinais e prodígios e múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Percebam então, meus irmãos, que nós temos um conjunto de sinais, conforme Marcos descreve no capítulo de número 16, e a gente observa que estes sinais, ou aqueles sinais, eu estou me referindo àqueles sinais descritos ali, eles aconteceriam à medida que as pessoas fossem crendo, mas através da confirmação da parte de Deus por meio da palavra, feita por quem? Por mim? Por você? Não necessariamente, mas pelos apóstolos. Você já viu esse credenciamento e a gente observa isto nas páginas das Escrituras. Existem alguns outros versículos que vão atestar e vão corroborar com o que eu estou dizendo. E a gente vai ver o tempo inteiro que Deus, via de regra, fazia sinais, prodígios, milagres pelas mãos dos apóstolos. Se a gente compreender esse texto adequadamente, dentro desse contexto da grande comissão, a gente observa isso na Bíblia e a gente naturalmente tira lições preciosas sem nenhum tipo de deturpação. O que acontece é que às vezes as pessoas são tão tendenciosas que acham que está num self-service. Ela quer escolher, bom, eu não quero beber veneno, eu não quero esse sinal para minha vida, não. Eu quero falar em línguas. Mas acontece que as línguas que ela fala não são as línguas descritas por Marcos. Porque, repito, Lalissosim, Lossás, Cainás são línguas estrangeiras, idiomas humanos concedidos sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Não são línguas novas, no sentido de línguas angelicais, estranhas, nada disto. Falemos a verdade em amor, com o intuito de informar e explicar a palavra de Deus, mas também alertar as pessoas que estão, digamos, numa areia movediça. Acha que está convicto e absolutamente certo, mas na verdade redondamente enganado. O mais importante, sem dúvida alguma, é manter um relacionamento íntimo, duradouro e profundo com o Senhor, sempre cativo à palavra de Deus, para que a gente venha ler e entender, situando contextualmente e sempre considerando o ensino geral das Escrituras sobre a temática. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, porque a minha oração é também um desejo do meu coração. Fique com Deus.